Olá, dando sequência à série de vídeos que estamos fazendo, resolvendo questões de filosofia do vestibular da UEL 2021, utilizando livros da Biblioteca Pública, hoje vamos abordar uma questão bem difícil sobre Max Horkheimer. Vamos utilizar o artigo Filosofia e Teoria Crítica, do próprio autor, que está na coleção Os Pensadores, e também Fundamentos da Filosofia, de Gilberto Cotrim. Vamos lá? Essa questão começa de uma maneira um pouco diferente. Ela apresenta um trecho de um texto e logo a seguir ela já fala a respeito do problema da racionalidade instrumental em Horkheimer. Perceba que ela não colocou aqui o com base no texto que a gente geralmente está acostumado. Então, o que a gente pode entender disso? A gente pode entender que esse trecho que aparece acima seria uma espécie de resumo daquilo que o autor entende pelo problema. E a gente vai ler ele, de certa forma, se preparando para as alternativas. Só que eu já adianto que não é um texto fácil. O próprio autor não é fácil de ser compreendido. Eu acho que seria interessante para a gente situar um pouco melhor o autor e sua obra, para a gente poder depois passar a ler esse pequeno trecho que a questão trouxe. O autor, Max Horkheimer, é um teórico crítico. Isso tem que ficar bem claro. E tem que ficar claro também o que é teoria crítica. Geralmente, os teóricos críticos acabaram sendo chamados de Escola de Frankfurt. Porém, é um pouco problemático dizer que eles são uma escola, porque eles não têm tanta coisa assim em comum. Então, cabe melhor o termo teórico crítico. A teoria crítica pode ser entendida assim. Pensemos em um teórico. Quando ele se debruça sobre a realidade, ela se apresenta a ele com todos os seus problemas, suas contradições, suas relações de dominação, de opressão. E qual é a postura do teórico frente a isso? Será que ele apenas descreveria as coisas como são? Ou será que ele se preocuparia em denunciar essas contradições? Se o teórico acaba denunciando, acaba fazendo uma crítica dessa realidade que se apresentou a ele cheia de problemas, a gente entende ele como um teórico crítico. Nas palavras do próprio Max Horkheimer, a teoria crítica segue conscientemente o interesse por uma organização racional da atividade humana. Clarificar e legitimar esse interesse é a tarefa que ela confere a si própria. Ela não é uma hipótese de trabalho qualquer que se mostra útil para o funcionamento do sistema dominante, mas sim um momento inseparável do esforço histórico de criar um mundo que satisfaça as necessidades e forças humanas. Com base nisso, a gente deu a perceber que Horkheimer faz crítica. Ele se encontra numa posição em que ele deve fazer crítica em relação à realidade. Então, quando a gente pegar algum texto dele, a gente tem que ter isso em mente, como a gente vai ter em mente ao analisar o texto da questão de hoje. Antes de analisar ela, eu quero ler com vocês um trecho do Fundamentos da Filosofia, de Gilberto Cotrim. É um livro que tem aqui na biblioteca. Ele vai trazer uma informação fundamental para responder essa questão. Ela vai ser a principal informação que precisa para responder ela. Ele diz assim: de acordo com Max Horkheimer e Theodor Adorno, a razão iluminista, que visava a emancipação dos indivíduos e o progresso social, terminou por levar a uma maior dominação das pessoas em virtude justamente do desenvolvimento tecnológico industrial. Horkheimer acreditava que o problema estava na própria razão controladora e instrumental, que busca sempre a dominação tanto da natureza quanto do próprio ser humano. Se a gente ter essa informação guardada, a gente vai conseguir responder de uma maneira mais clara as alternativas. Mas antes disso, vamos direto para o texto que a questão trouxe. A ideia de que a razão, a mais alta faculdade intelectual do homem, interessa-se apenas pelos instrumentos, ou melhor, é ela mesma apenas um instrumento, é formulada de modo mais claro e aceita mais amplamente hoje do que no passado. Ou seja, a ideia é mais aceita hoje do que antes.
A ideia de que a razão é um instrumento. E não que a razão passou a ser um instrumento hoje. Não, ela não passou a ser, ela já era. A ideia disso é que passou a ser mais concebível atualmente. É isso que ele disse. Continuando. O indivíduo, outrora, concebeu a razão exclusivamente como um instrumento do eu. Agora, ele experiencia o inverso dessa autodeificação, ou seja, ao constatar que é racional e do quão útil seria a razão, a pessoa acabou se endeusando, se colocou no patamar em que ela não estava. E ao fazer isso, ela coloca a razão lá e a coisa se inverte. A razão passa a ser o superior e o indivíduo passa a ser submetido a ela. É que Horkheimer vai falar o seguinte: a máquina ejetou o piloto. Ela corre cegamente pelo espaço. No momento da consumação, ou seja, quando atingiu o auge da racionalidade, a razão tornou-se irracional e estultificada. Ou seja, ela passou a ser endeusada. Tudo passou a ser feito de maneira racional. E o ser humano também passou a ser regido por isso. Agora a gente está mais preparado para responder as alternativas. Vamos para a primeira. A exploração da natureza é um resultado secundário da vigência da racionalidade instrumental, na medida em que, anteriormente à modernidade, a razão era compreendida em sintonia com a natureza. A gente leu nesse pequeno trecho que não foi bem assim. A razão sempre foi instrumental. O que mudou na modernidade foi que ela passou a ser vista como tal, passou a ser aceita essa visão. Então essa está errada. A razão instrumental é uma forma da razão que se instituiu por meio do reconhecimento da singularidade da natureza e da sociedade e do desenvolvimento de uma metodologia que integra tais especificidades à pesquisa. Olha, a razão instrumental ela não reconhece singularidade, não reconhece o que tem de específico na natureza e na sociedade, ela apenas encara isso como objetos de estudo. Então essa também está errada. A substituição da autoridade da filosofia pela autoridade da ciência no século XX resultou da incorporação da filosofia aos procedimentos experimentais da ciência, o que tornou a atividade científica mais rigorosa. Não houve essa incorporação da filosofia na ciência. A filosofia até estuda a ciência, tem tratados de filosofia sobre a ciência, mas a ciência não incorporou a filosofia dentro dela. A ciência corre sozinha, independente da filosofia. Essa também está errada. A concepção de ciência que sustenta a racionalidade instrumental recusa duas ideias fundamentais. A ideia de que a ciência consiste em enunciados sobre fatos e a ideia de que o mundo seja um mundo de fatos e de coisas. Olha, se a gente trocasse o recusa pelo aceita ou parte de, estaria certa. Porque essa alternativa traz o oposto do que a ciência faz. A ciência ela se preocupa apenas sobre fatos, ela não se preocupa com reflexões, ela apenas quer saber objetivamente das coisas. Então ela consiste em enunciados sobre fatos e a ideia de que o mundo seja um mundo de fatos, e não a recusa disso. Então essa também está errada. A vinculação entre razão e instrumento revela a tendência não apenas individual, mas estruturada socialmente, de submeter a natureza à exploração, culminando na sujeição do humano à razão instrumental. Vamos relembrar o que o Gilberto Cotrim falou no livro dele. Ele falou: Horkheimer acreditava que o problema estava na própria razão controladora e instrumental, que busca sempre a dominação, tanto da natureza quanto do próprio ser humano. E o que fala na alternativa? Culminando na sujeição do humano à razão instrumental. É bem parecido o que a alternativa traz, o que o autor fala no livro dele. Essa alternativa da questão está correta. Chegamos ao final de mais um vídeo. Espero ter esclarecido a questão com as leituras que fizemos. Conte sempre com a biblioteca para a sua preparação para o vestibular e bons estudos.